contar a história da comunidade de Santa Rita. Tudo começou em 1962, quando o senhor José dos Santos Lopes comprou as terras, onde mais tarde, em 1968, foi loteado, vindo a se tornar o bairro Jardim Santa Luísa, também conhecido como Vila Lopes. A primeira casa foi construída na Avenida Todos os Santos. Desse ano em diante, o crescimento se deu ascendentemente, de tal forma que se sentiu a necessidade de uma assistência socioeducativa. Foi então que o senhor José dos Santos Lopes doou para o bairro uma praça, a atual Praça Santa Luísa, onde foi construída a Capela de Santa Luísa e o centro comunitário. Esta capela foi construída pelos próprios moradores do bairro, mas sempre contando com a ajuda do senhor José Lopes. Aos fundos da capela tinha um cafezal, que era a fonte de renda de muitos moradores que lá trabalhavam. Era uma construção pequena, mas que supria as necessidades do bairro na época, pois além de ser um local de oração, era também a escolinha das crianças. A primeira missa realizada no bairro foi presidida pelo Monsenhor Mário e organizada pelos moradores. Se deu no ano de 1972. Em 1974, eu e o meu marido compramos um lote na Avenida São Benedito e construímos a nossa casa. E para cá mudamos. O bairro não tinha estrutura para abrigar os moradores. E a única benfeitoria era a energia elétrica. Sentimos então a necessidade de lutar por melhorias. Foi então que fomos à prefeitura e solicitamos do prefeito da época, Rubens Dias de Moraes, a rede de água, que não pôde ser concedida, pois não havia o número de casas suficiente para obter este benefício. Mas continuamos lutando. Foi então que percebemos a necessidade de uma vida de comunidade. Começamos então com a novena do Natal nas famílias, onde conseguimos que o pessoal se unisse. Através dessa união, nos foi concedida a rede de água, em 1981, do prefeito Antônio Claré Dalpículo, que em uma visita aqui no nosso bairro nos perguntou qual era a necessidade fundamental do pessoal. E foi aí que eu dei a ideia de construir um posto de saúde no bairro, pois era muito distante para a população de pobre. As pessoas tinham muita dificuldade de se locomover quando estavam doentes. Um dia, ao chegar da missa, que era num bairro bem distante aqui, indignado, meu marido disse assim: Dalva, hoje o padre na homilia falou que a igreja tem preferência pelos pobres. E ao vir para casa, pensei, somos tão pobres e órfãos da igreja, pois é raro quando um padre vem aqui. E, diante desse pensamento, pegou a caneta e escreveu uma carta ao bispo de Ribeirão Preto, D. Romeu Alberti. Na mesma falou sobre a tal preferência da igreja pelos pobres e questionou por que o bairro não tinha nenhuma assistência cristã. Mas a resposta veio lá pelos anos de 1986, com a chegada
de um sacerdote, Padre José Francisco Pires de Andrade, que nos foi apresentado em uma missa pelo Padre Eloy Pupim. Padre Francisco começou a ver as necessidades do bairro, reuniu o pessoal mediante a palavra de Deus, começou então a pôr ordem em tudo por aqui. E a luta começou. Em suas visitas ao bairro, Padre Francisco conviveu com a miséria, a falta de saneamento básico e o pior, a falta de uma comunidade. Foi então que os trabalhos começaram. Ele, Padre Francisco, orientou o pessoal daqui a lutar para que o bairro melhorasse e o conquistou. Após a melhora, decidiu então formar um conselho administrativo para que se construísse uma igreja maior, a atual igreja de Santa Rita. E em 1987, mais precisamente no dia 21 de março, estava formado o primeiro conselho, tendo como presidente José Vicente Tiziotto, vice-presidente Antônio Modesto Caetano, tesoureiro Josias da Silva, vice-tesoureiro Sr. Dario. Nessa reunião, trataram também de reformar o centro comunitário para a acomodação melhor das pessoas nas celebrações, pois a capelinha já era pequena para a comunidade. Em todo o processo de desenvolvimento, houve uma migração muito grande de pessoas de outros estados para cá, principalmente de Minas Gerais, que chegaram e engajaram na comunidade. Em outras palavras, também botaram a mão na massa. Mas foi nessa época que essa migração se deu de uma forma mais acentuada. Para que a igreja começasse a ser construída, Padre Francisco reuniu o conselho, mas a comunidade e as ofertas foram surgindo. Ele mesmo abriu uma conta bancária em nome da comunidade, onde não se parou os trabalhos até hoje. A vida da comunidade foi crescendo em todos os sentidos. Padre Francisco fazia também reuniões ecumênicas para que se trouxessem melhorias entre os próprios trabalhadores, moradores. Então se formou o Clube das Mães, com os trabalhos manuais que eram vendidos em feiras por um grupo de senhoras da alta sociedade batataense, que também trabalharam muito, promovendo bazares, bingos, leilões, revertendo todos os lucros para a construção da igreja. Enfim, toda a ajuda era bem-vinda. Nessa época, nossa comunidade já era composta de várias pastorais, como Conselho Administrativo, Liturgia, Pastoral da Criança, Catequese, Dízimo, Clube das Mães, Perseverança, Capelinha Missionária, Grupo de Jovens, Legião de Maria, Coroinhas, Dispensário de Santa Rita, Bazar de Roupas e Quermesse. Em meados de 1992, nos foi apresentado pelo Padre Francisco o Padre Valentim, que deu continuidade a todos os trabalhos e está conosco até hoje. É como era nosso sonho. Hoje temos uma comunidade igual às outras, que foi conquistada através da luta de muitas pessoas, mas que valeu a pena, pois hoje isso não é só um sonho, e sim uma realidade. Dalva Rueda Tiziotto.